A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vamos estudar agora a lição número 8 do segundo trimestre do ano 2019 da revista CPAD, a lição que traz como título O Lugar Santíssimo. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo, já estudamos vários elementos do tabernáculo, já estudamos vários detalhes. Na aula anterior nós estudamos o lugar santo, falamos um pouco sobre as mobílias do lugar santo, quais são as implicações práticas para a vida cristã de tudo aquilo que tinha ali. E agora vamos estudar sobre o lugar santíssimo. Na aula anterior falamos um pouco sobre o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, falamos um pouco sobre o que tem no lugar santíssimo, mas foi apenas uma introdução. Nessa aula nós vamos entrar em detalhes aí sobre o lugar santíssimo, qual o seu significado, qual o seu simbolismo e quais são as aplicações práticas de tudo isso na nossa vida. Todo cristão tem que conhecer sobre o tabernáculo, tem que estudar sobre o tabernáculo, nem que seja um pouco. E é o que nós estamos fazendo nessa revista maravilhosa, estamos aprendendo as lições do tabernáculo, as lições práticas para a vida cristã. Então vamos lá, vamos começar aqui. Antes de começar a aula, quero falar um pouco sobre o aplicativo do EBD em Foco, que a gente fez algumas modificações e eu creio que para melhor. Se você observar aqui, tem umas imagens, que você observa o seguinte, tem um curso, na verdade tem dois cursos que foi colocado dentro do aplicativo e dentro do site também. Essa é uma novidade e assim, uma novidade maior ainda é que é gratuito. E para melhorar mais ainda, você não precisa fazer cadastro para acessar o conteúdo do EBD em Foco. Isso mesmo, você agora pode entrar no site do EBD em Foco, pode entrar no aplicativo e não precisa cadastrar, a não ser que você queira baixar o material. Você que acessa o site do EBD em Foco sabe que o slide da aula ele é pago, porque a gente precisa de dinheiro para manter a plataforma. Algumas pessoas às vezes reclamam, porque é pago o slide, e eu só mando uma mensagem dizendo, então manda aí o dinheiro para nós todo mês que a gente dá o slide de graça, porque a gente tem uma equipe, a gente paga funcionário, paga a plataforma, enfim, é muito gasto. E a gente tem um conteúdo gratuito, além do conteúdo pago, que é o slide, o conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito está liberado na plataforma. Comentar em áudio, comentar em vídeo, comentar em PDF e agora cursos de capacitação, 100% grátis. Isso sem precisar cadastrar, você simplesmente entra no site e já acessa. Agora, se você quiser, por exemplo, baixar o vídeo para assistir sem internet, aí você precisa cadastrar. No aplicativo é possível você baixar o vídeo no aplicativo, mas você precisa cadastrar. Se você quer baixar o PDF, por exemplo, aí você precisa cadastrar. Mas se você quiser ler no aplicativo, sem precisar baixar no aplicativo, você mesmo você acessa, ou no site também você acessa, você não baixa, mas você consegue acessar, consegue ler, consegue usar. Então acesse aí, baixa o aplicativo do EBD em Foco, que você vai ter esse conteúdo maravilhoso para a sua vida. Você que é professor do EBD, vai ter na palma da mão todo o conteúdo da lição explicado com detalhes, um conteúdo de qualidade. E para o slide tem a assinatura mensal, que eu já expliquei, para manutenção da plataforma. Então é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato aí. Vamos lá, textuário diz o seguinte: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, Hebreus 9:3. Então aqui a gente já vê falando que após o segundo véu, tinha o primeiro véu, que é a entrada do lugar santo, e o segundo véu, onde fica o Santo dos Santos. A verdade prática diz assim: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Aqui é um resumo da lição. Sabemos que aquele véu fazia uma separação entre a presença de Deus e o povo, e agora não tem mais esse véu porque foi rasgado por meio do sacrifício de Cristo, e todos nós podemos entrar na presença de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, Hebreus e Mateus. São 3 passagens aqui para que nós possamos compreender o que vai ser estudado na lição. Eu vou ler, eu pulo essa leitura para a gente ganhar tempo no vídeo, mas eu vou ler aqui Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então aqui esse versículo é de suma importância para nós entendermos o que aconteceu no dia da morte de Jesus e quais as
as aplicações, as implicações práticas para a nossa vida. O que significa esse véu se rasgar de alto a baixo. Então a gente tem os objetivos aqui, também vamos logo para a nossa introdução. A introdução da aula diz o seguinte: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Então era ali que estava a presença de Deus, Deus estava ali, no lugar santíssimo onde ficava a Arca da Aliança. Então esse lugar era um lugar super sagrado, era um lugar realmente que não era qualquer um que entrava. A gente vai entender isso com mais detalhes na aula. Por isso, nessa lição nós estudaremos a posição do véu do lugar santíssimo, o propósito desse véu. Tinha um véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender que isso tem relação, ou seja, todo o tabernáculo tem relação com a obra expiatória de Jesus. O véu do lugar santíssimo, tópico 1 aqui. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Então a questão do véu, a gente já estudou essa questão das cores aqui, né, as cores que do tabernáculo como um todo tinham essas cores. Não somente o véu, mas a cobertura, a gente falou também da entrada do tabernáculo. Então essas cores a gente já estudou várias vezes, vamos falar um pouco mais delas também nessa aula. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, do qual estava a Arca da Aliança, do lugar santo. Então ficava ali essa separação e ninguém enxergava o que estava lá do outro lado. O texto vai dizer: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a Arca do Testemunho ali dentro. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então o santuário era o lugar santo, onde ficava ali a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Isso é o santuário, o lugar santo. E o lugar santíssimo é que fica do outro lado do véu e tem somente a Arca da Aliança. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer, ali fazia expiação dos pecados, melhor dizendo, ele fazia por ele mesmo e também pelo povo. Os israelitas comuns não podiam entrar lá porque era um lugar santo, tinha uma barreira. Qualquer um que se aproximasse ou entrasse nesse local sem a devida autorização, seria morto. Inclusive o próprio sumo sacerdote, ele tinha consciência disso, de que ele não podia entrar lá em qualquer outro momento, somente no dia da expiação. O povo ficava de fora, esperando, vendo o ritual acontecer. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato, quando Jesus estava na cruz expiando os nossos pecados, porque agora nossos pecados não são mais expiados, ou seja, não são perdoados por meio de sacrifício de animais, mas por meio do sacrifício de Cristo. Ele ministrou intercessoriamente por nós por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Então esse véu aqui foi rasgado de alto a baixo, ele estava ali numa altura muito grande. Quando o templo foi construído, o templo foi feito numa proporção maior do que o tabernáculo. Então ele ficava numa altura grande e ele foi rasgado, trazendo separação ali, agora tirando a separação, melhor dizendo, tirando a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, tirando a separação de quem estava antes ali do véu e o que estava depois do véu, mostrando agora que todos têm acesso à presença de Deus. Provavelmente, quando esse véu se rasgou, tinha pessoas ali no lugar santo. O véu se rasgou, a Arca da Aliança ficou à mostra de todos, todo mundo ficou vendo e ninguém morreu. Acabou, não tem mais necessidade de tudo isso. Esse rasgado véu aqui simboliza também o fim da antiga aliança. Na antiga aliança, que tinha todos aqueles rituais, tudo aquilo se cumpriu em Cristo Jesus. Esse véu também, ele se rasgou às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da Páscoa, que acontecia também às 3 da tarde, a hora nona. Algumas Bíblias vão dizer a hora nona, que representa as 3 da tarde. Começava a contar às 6 da manhã, e aí ia subindo, e a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora,
né? A sexta hora era meio-dia e a hora nona, 3 da tarde, foi o horário que o véu se rasgou, onde Jesus falou, está consumado, e era exatamente nesse horário que acontecia o sacrifício da Páscoa. Jesus, ele foi o nosso Cordeiro Pascual também. O que significava a Páscoa para os judeus? A Páscoa era a festa que lembrava a libertação do povo ali do Egito, da escravidão do Egito. Então eles fizeram a primeira Páscoa no dia que eles foram libertos do Egito. Então sempre repetia essa festa da Páscoa, lembrando essa libertação. Mas Jesus veio trazer a libertação do pecado. Então Jesus também morreu no dia da Páscoa, como nosso Cordeiro Pascual, representando a nossa libertação do Egito, que é o mundo, que é o pecado. Nós somos libertos, ele trouxe essa libertação, abrindo aí agora o Santo dos Santos, para que todos tenham acesso à presença de Deus. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. O plano de salvação de Deus se restringia somente com os judeus. Através dos judeus, toda a humanidade seria abençoada. Agora que Jesus já veio, a salvação não é somente para os judeus, mas é para toda a humanidade. O texto bíblico vai dizer bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o sacrifício de Cristo foi para todos, para toda a humanidade, não é mais para um grupo específico, para pessoas específicas, mas é uma salvação que todos podem ter acesso, basta crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Tópico 1.2. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Vamos lá. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins. E a pergunta é, qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A gente sabe que a Bíblia registra a questão da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Essa passagem de Ezequiel e de Isaías, que fala da queda de Lúcifer, ela é muito discutida. Alguns teólogos não concordam que ela realmente esteja falando de Lúcifer, outros, porque lá a profecia realmente é para o rei da Babilônia, outra é para o rei de Tiro. Mas, assim, eu não quero entrar em detalhes disso aqui, a gente já teve aula sobre esse tema, né? Mas o que fica bem claro é que a passagem fala realmente da questão de um querubim, e dá a entender que ele foi expulso do céu. Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. E no meio das pedras afogueadas andavas, melhor dizendo. Ezequiel 28:14. Então, o que a gente observa é que aqui eu não quero entrar em detalhes sobre a queda de Lúcifer. O que a gente observa é que o querubim, ele tinha uma posição, ele tem, na verdade, uma posição de excelência no céu. Né? Querubim ungido, estabelecido no Monte Santo de Deus. Então dá a entender que ele está ali meio que fazendo uma proteção divina. Então o querubim, na Bíblia, quando fala de querubim, está falando disso. E a gente vê também que as figuras do querubim bordada ali lembram, né, ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais. Então ali reflete a santidade de Deus Altíssimo. Parece que é mais ou menos isso, né? É o lugar santíssimo, onde está a presença de Deus. E aí a gente tem querubins bordado naquele véu. Então representa algo, os querubins na presença de Deus. Talvez isso reflete, né? Talvez, né? Eu digo com certeza absoluta. Isso reflete o que acontece no céu, o trono de Deus e os querubins em volta ali, adorando a Deus. E vale ressaltar também que o querubim estava sobre a Arca da Aliança, que é assunto da próxima aula. A gente vai estudar isso na próxima aula. Mas eles foram esculpidos sobre o propiciatório com as asas cobertas, meio que trazendo esse tipo de proteção ali, né, para o trono de Deus, né, para o local que estava a presença de Deus. Então a gente observa tudo isso aqui, a gente vê que Deus está trazendo uma imagem celestial para o tabernáculo. O véu e o trançado de seus fios. Quando eu falo tabernáculo, estou falando como um todo, nessa aula específica, o Santo dos Santos, né? Então a gente vai estudando isso aí. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus, aponta para Cristo. Alguns livros usam até uma tradução mais antiga que fala é uma fotografia de Cristo, porque o texto grego fala fotos, né? Então vem daí. É uma imagem de Cristo, aponta para Cristo. Então tudo que acontecia, todos os rituais, tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício. Os tecidos que constituíam o véu
que demarcava o lugar santo e o Santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. O azul, por exemplo, a gente já estudou essas cores, vou só relembrar aqui. O azul aponta para a sua divindade, porque Jesus ele veio do céu e voltou para o céu. Então o azul, que fazia parte ali da cor da cortina, aponta para a divindade de Cristo. Púrpura, que a gente já falou também, aponta para a sua realeza. O púrpura era uma pigmentação muito cara, somente os reis, as pessoas muito ricas que tinham. Então aqui a gente observa que a cor púrpura naquela cortina aponta para a realeza de Cristo. O carmesim na Bíblia vai falar de pecado e vai falar da obra expiatória de Cristo, onde ele perdoa os nossos pecados. Então o carmesim aponta também para Cristo. E o branco, que também a gente já estudou várias vezes, fala da sua santidade, aponta para a santidade de Cristo. A Bíblia vai deixar bem claro que Jesus nunca cometeu nenhum tipo de pecado, ele nunca falhou, ele nunca errou, ele nunca pecou em hipótese alguma. Então ele era santo, por isso que o seu sacrifício foi aceito e por isso que nós temos os nossos pecados perdoados por meio do seu sacrifício. O escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu. Quero que você preste muita atenção nisso, que fala assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário e pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Parece que o escritor aos Hebreus está colocando aqui o véu como sendo a carne de Cristo, simbolizando que Cristo ele se encarnou, e o véu, como o véu tampava a glória de Deus ali no Santo dos Santos, onde não podia ver o que estava do outro lado, é como se a carne de Cristo estivesse cobrindo a sua divindade, porque ele é humano e divino ao mesmo tempo. Mas o que as pessoas viam quando olhavam para Jesus era apenas a sua parte humana. Então a sua carne estava cobrindo a parte divina, da mesma forma que o véu cobria ali a presença de Deus, né, na Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos. Então é uma imagem aqui que o escritor aos Hebreus faz. A gente vai entrar em detalhes um pouco mais sobre isso em outro tópico, né? Vamos falar um pouco mais disso, mas que fique bem claro para você aí nesse tópico é que esse véu ele representa também a encarnação de Cristo. O propósito do véu interior. Então a gente encerra o tópico 1, vamos entrar agora no tópico 2. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem algum nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. O texto bíblico vai deixar bem claro aqui que ninguém pode ver a face de Deus. Então está proibido de ver a face de Deus, nem mesmo Moisés viu a face de Deus. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina do outro lado. Então tinha o véu que tampava essa face de Deus, a presença de Deus que ficava do outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo que cobria a presença divina em seu corpo. Como eu falei anteriormente, falei para você gravar, né, que a gente ia voltar nesse tema. Então eu falei, o véu tipifica a carne de Cristo que cobre quem ele é, de fato. E o texto de Colossenses vai dizer, deixar isso bem claro, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Ou seja, Deus, Jesus, ele não é somente um ser humano, como alguns dizem. Tem algumas, na época da igreja primitiva, surgiu algumas doutrinas dizendo que Jesus era somente um ser humano e no seu batismo ele foi adotado como filho de Deus. Uma das doutrinas dizia isso. Outras diziam que Jesus era 100% divino. Então tinha aquela discussão, mas alguns diziam que ele é somente humano, outros somente divino, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era os dois ao mesmo tempo. Jesus ele encarnou, ele era um ser humano, mas ele também é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. Aqui mostra que Jesus, ao mesmo tempo que ele é humano, ele também é divino, tudo foi por ele, né, para a glória dele. Então ele se apresenta como também o próprio Deus, da mesma essência que Deus. A gente só vai compreender isso, eu costumo dizer que a gente só vai compreender isso por completo quando nós chegarmos na glória. Aqui nessa terra nós não conseguimos compreender por completo. A revelação que nós temos é a Bíblia e não adianta especular, procurar coisas fora parte. É somente a palavra de Deus. Então se a palavra de Deus está dizendo, a gente simplesmente crê.
mas talvez entender por completo só na eternidade. Como a gente vai entender isso? Vamos lá. O véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Nós vamos estudar aqui nesse tópico algo bem simples, que já foi até falado anteriormente, mas como estava ali no tópico da lição, eu coloco no slide. Mas ele pode até ser pulado, né? Algo que a gente já viu. É que o véu ele faz separação interior entre os dois lugares sagrados. Então, de um lado tinha o lugar santo, do outro lado o lugar santíssimo. O lugar santo era permitido apenas para os sacerdotes comuns. A gente estudou na aula anterior, já estudamos o que acontece, o que tinha no lugar santo. Então, ficava ali, né, sacerdotes consagrados a Deus, mas que não tinham acesso ao lugar santíssimo, que o lugar santíssimo somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então isso aqui não é novidade para nós, já estudamos bastante, mas faz parte da lição só para ficar bem claro que esse véu ele trazia essa separação e impedia que as pessoas acessassem, né? Quando eu falo as pessoas, especificamente estou falando dos sacerdotes comuns, né? Porque o povo mesmo ficava do lado de fora. Então os sacerdotes impediam que eles entrassem no lugar santíssimo, porque ali estava a glória de Deus. Então vamos entrar em mais detalhes aqui. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo não por méritos pessoais. Então ele não era uma pessoa boazinha, porque ele foi escolhido para ser sumo sacerdote, e aí ele merecia entrar no lugar santíssimo. Não, ele entrava lá por meio do derramamento de sangue. Primeiro ele fazia o sacrifício por ele, ó, e Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e por sua casa. Levítico 16:11. Arão era o sumo sacerdote, e isso era repetido uma vez por ano, até, né, quando ele morresse. Quando ele morresse, o seu filho iria suceder, e aí morresse, e depois entrava outro sacerdote, e o ritual era o mesmo. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e fazia expiação por si mesmo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o sangue para dentro do véu. Então a gente observa que primeiro era o sangue derramado por si, e depois pelo povo. Hoje a obra expiatória de Cristo é o único meio que temos para achegar-nos à presença de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não somos salvos por obras, não é porque a gente merece alguma coisa, porque a gente é bonzinho, porque a gente faz boas obras. O texto vai continuar e vai dizer que as boas obras estavam reservadas para nós. Por quê? Porque quem é salvo vai praticar boas obras. Então, as boas obras elas surgem como resultado de uma verdadeira conversão. Graças ao nosso amor, amado Senhor, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus. Por meio de Cristo, a separação que tinha entre o homem e Deus, ela acaba. Como que eu me achego a Deus? Por meio de Jesus Cristo. Porque sem Jesus tem uma barreira que foi causada pelo pecado, e o destino é a morte eterna. Vamos entrar agora no tópico 3, como era o lugar santíssimo. Vamos ver alguns detalhes aqui da questão do lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. Era um local ali, né, que ele era quadradinho, na verdade, ele era um cubo. Ele tinha 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Ou seja, era um quadrado perfeito. O côvado, para quem não sabe, é uma medida que mede de 45 a 50 centímetros. Então não tem uma medida, a gente não sabe exatamente quanto era um côvado, mas é nessa faixa aí. Provavelmente o Santo dos Santos tinha 5 de largura, 5 de comprimento e 5 de altura. Eu assisti uma pregação do pastor chamado D.A. Carson, um teólogo muito conhecido, canadense, e o D.A. Carson foi lá na Consciência Cristã 2015, eu acho, por aí, 2015, 2016, não me lembro. Ele pregou sobre o tabernáculo, e algo interessante que ele falou é que o Santo dos Santos é um cubo da mesma forma que a Nova Jerusalém. Se você pegar o texto de Apocalipse e ler sobre a Nova Jerusalém, vai descobrir que ela é um cubo também. Ela tinha a mesma medida, eu não vou lembrar agora de cabeça, comprimento, largura e altura. Então a Nova Jerusalém, a gente pode dizer
que o Santo dos Santos é uma imagem também da Nova Jerusalém, onde um dia nós vamos habitar. Por quê? Porque se na antiga aliança, né, o Santo dos Santos era o local que estava a presença de Deus, as pessoas não entravam, o que Deus estava planejando é que no futuro, o Santo dos Santos, que é onde Deus vai estar, a Nova Jerusalém, ele vai habitar com todo o seu povo. Então, com certeza, o D.A. Carson acertou nessa imagem que ele fez, nessa ilustração, apontando aí o Santo dos Santos como uma imagem da Nova Jerusalém. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Ou seja, em Israel, o lugar santíssimo é o trono de Deus. E qual será o trono de Deus no futuro? A Nova Jerusalém. Então aponta para a Nova Jerusalém. Querendo ou não, aponta. É o trono de Deus, é a presença de Deus e nós habitaremos com ele ali. Por quê? Porque Cristo rasgou o véu e nós temos acesso à presença de Deus. Olha só que aplicação aqui maravilhosa, né? Acesso à presença de Deus para a eternidade. Hoje nós temos acesso à presença de Deus através das orações, da palavra, a gente tem intimidade com Deus por meio de Cristo, mas isso é só um começo, né? Nós estaremos para sempre na presença de Deus. Então isso aqui a gente pode dizer também, né, que o Santo dos Santos aponta para a glorificação do crente, quando ele vai estar para sempre lá na presença de Deus, na glória, né, no céu e depois na Nova Jerusalém. O lugar continha apenas um mobiliário. Qual era esse mobiliário? A Arca da Aliança, que tipificava a presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Então era o único objeto que tinha dentro do Santo dos Santos, era a Arca da Aliança. Ali Deus habitava entre o seu povo, ali estava a glória de Deus no meio do povo, por meio do lugar santíssimo, por meio da Arca da Aliança. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, assim, Cristo habite pela fé em nosso coração. Nós temos que ter Cristo na nossa vida, viver a vida de Cristo, que o amor de Deus possa estar em nós, para que nós possamos compreender tudo relacionado ao amor de Deus, né? Ele fala largura, comprimento, altura, profundidade, tudo isso que excede todo o entendimento, está cheio da plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo já mostra aqui que ter acesso ao Santo do Santo, estar na presença de Deus, é viver em amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que podemos aprender por meio do trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo. Então aqui o lugar santo, ele ficava antes do lugar santíssimo, onde acontecia alguns rituais, a gente estudou na aula anterior, e mostra, né, o caráter santo da presença de Deus na Arca da Aliança. Ou seja, mesmo que tinha ali o lugar santo, sacerdotes ungidos, ninguém dali tinha acesso ao Santo dos Santos. Né? O Deus santo e glorioso estava lá no Santo dos Santos. Então era um lugar realmente sagrado, onde não era qualquer um que podia entrar. Então aqui ficava, né, a dica para eles: quem entrasse lá podia morrer, podia ser fulminado, e isso era algo gravíssimo, um pecado gravíssimo, se aproximar do lugar santíssimo sem o devido cuidado, sem a devida autorização. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Tem gente que brinca com a santidade de Deus, tem gente que brinca com a glória de Deus. Nós não devemos fazer isso. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Tem gente que despreza o sacrifício de Cristo, mas não é assim que temos que fazer. Nós temos que olhar para o sacrifício de Cristo e entender que aquele sacrifício foi para perdoar os nossos pecados, e por meio da fé nele é que nós alcançamos a salvação. Então tem gente por aí que está ouvindo a mensagem, está desprezando essa mensagem. Tem gente até que diz que crê na mensagem, mas vive uma vida, né, totalmente desconexa com a vida cristã. Ou seja, anda no pecado. Então como que alguém que anda no pecado vai dizer que, né, crê em Jesus como Salvador? Está errado isso aí. Então está ferindo a santidade de Deus. Não está levando a sério aquilo que foi oferecido para ele.
O evangelho é algo sério, não é brincadeira. Então tem gente pensando que o evangelho é brincadeira, mas não é brincadeira. O evangelho é algo sério, ele traz muitos benefícios, traz salvação, né, nos transforma numa nova criatura, mas traz também responsabilidades. Nós, como cristãos, temos que viver uma vida de santidade. Tem mais uma observação aqui que o escritor da revista deixa, né? Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então, quem não leva a sério as coisas de Deus está correndo um sério risco, porque nós temos um adversário, estudamos isso na revista anterior, primeiro trimestre de 2019, onde nós falamos das tentações, falamos do diabo, falamos de tudo isso. Então o nosso adversário está aí. Quem não leva a sério corre um sério risco de ser tragado pelo adversário. Fica mais também uma dica: vigiemos, temamos a Deus, ao Deus santo e glorioso. Então, se esse Deus é santo, se ele é glorioso, nós temos que nos aproximar dele com temor e tremor, levar a sério as coisas de Deus. Conclusão: nesta lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Corrigindo aí, fez ao rasgar o véu da separação. Então ali o lugar santíssimo onde estava a presença de Deus, o povo não tinha acesso, mas Jesus rasgou esse véu de alto a baixo, mostrando que Deus toma a iniciativa de aproximar o homem, de colocar de novo o homem na presença de Deus. Diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Hoje todos têm aí acesso à presença de Deus, e o nosso único mediador é Jesus Cristo. Não precisamos de outro mediador. Lembrando também que esse lugar santo aponta para a Nova Jerusalém, e nós um dia habitaremos com Deus eternamente ali no trono de Deus, na presença de Deus. Deus já está no seu trono, nós estaremos habitando com ele ali na presença dele, diferente do que acontecia antigamente. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos, nós habitaremos eternamente no Santo dos Santos. Amém? Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Eu agradeço você por ter assistido até aqui. Temos aqui as perguntas, caso você use o slide na sua igreja. Então a gente tem aqui o nosso site, o EBD em Foco, que você pode acessar. Temos o aplicativo que você pode baixar e ver todo o conteúdo na palma da sua mão. Deixe seu comentário, deixe o seu like aí e se inscreva no canal. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece para que mais vidas possam ser abençoadas com o conteúdo do EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.